Os oicofóbicos apenas querem o poder. Este artigo foi escrito por Theodore Dorenbol, traduzido e publicado pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Em um artigo para o American Mind, Daniel Mahoney chama nossa atenção para um livro recente sobre o fenômeno da oicofobia, a aversão ou mesmo o ódio ao próprio país ou cultura, que agora parece tão prevalente nos círculos acadêmicos e intelectuais ocidentais que chega a ser quase uma ortodoxia ou requisito para a aceitação na classe intelectual. É claro que nenhuma tendência ou fenômeno social é inteiramente novo ou tem um ponto de partida indiscutível. Por exemplo, George Orwell chamou a atenção para o alto ódio inglês há muitos anos. Mas a propagação da oicofobia tem sido de proporções epidêmicas nos últimos anos. Parece-me que a análise do Sr. Mahoney pode ser estendida. A primeira pergunta a fazer é por que a oicofobia agora é tão prevalente. A isso, devo responder provisoriamente que é por causa da intelectualização da massa da sociedade resultante da disseminação do ensino superior. Os intelectuais têm uma tendência inerente a se opor a todas as opiniões ou sentimentos recebidos, pois não há sentido em se dar ao trabalho de ser um intelectual se acaba pensando e sentindo o que a grande massa das pessoas ao seu redor pensa e sente. O amor à pátria e aos costumes herdados é tão comum que parece quase normal ou natural, e muito disso, é claro, é irrefletido. Mas os intelectuais devem refletir, essa é a função deles. E eles estão inclinados a rejeitar a opinião recebida, não porque seja errada, mas porque é recebida. Não é preciso dizer que a opinião recebida pode ser errada e até perversa ou má, caso em que as críticas dos intelectuais são necessárias e salutares, mas os próprios intelectuais podem promover opiniões errôneas ou mesmo perversas, em parte pela necessidade a priori de se distinguirem do bojo da humanidade. A fobia na oicofobia é o medo de ser considerado um dos comuns da humanidade. A segunda pergunta sobre a oicofobia é a velha de cui bono? Mais uma vez, não se deve confundir a origem ou função psicológica ou social de uma opinião com sua justificação ou correção em abstrato. Mas uma vez decidido que a opinião é equivocada ou deletéria em seu efeito, é natural perguntar de onde ela vem e a que interesse serve. Na minha opinião, a oicofobia é geralmente falsa, ou seja, insincera, assim como seu cognato, o multiculturalismo. O oicofóbico e o multiculturalista não estão realmente interessados em outras culturas, exceto como instrumentos para oprimir seus concidadãos. A razão de sua falta de interesse real em outros países não é difícil de encontrar e é de aplicação muito comum. O fato é que é muito mais difícil entrar genuinamente em uma cultura ou subcultura diferente da nossa, mesmo quando essa cultura ou subcultura é próxima ou adjacente à nossa. Para dar um pequeno exemplo, há um pub não muito longe da minha casa na Inglaterra, no qual as pessoas, principalmente homens, entre seus 20 e 40 anos se reúnem e socializam, ou, como sou tentado a dizer, antissocializam. Eles são barulhentos e bêbados. Sua alegria barulhenta parece estar sempre a ponto de se transformar em violência. Suas risadas me parecem histéricas, como se estivessem tentando provar um ao outro como estão profundamente felizes e como estão se divertindo. Eles têm que gritar o que para mim é o som do pesadelo. Uma grande tela de cristal líquido transmite jogos de futebol acima de suas cabeças, que eles não assistem ou apenas olham muito intermitentemente. Por que alguém deseja se associar de tal maneira, noite após noite, é tão misterioso para mim e ainda mais desagradável esteticamente quanto as cerimônias de um mosteiro budista. Não posso afirmar que compreendo, nem realmente fiz muito esforço para fazê-lo. E, no entanto, estes são meus compatriotas com quem muito compartilho e que, em outras circunstâncias, eu deveria compreender facilmente. O esforço necessário para entrar, e muito maior para entender, uma cultura em outro idioma, não é da mesma ordem de grandeza que experimentar sua culinária. Mesmo nações e suas culturas tão próximas quanto a Inglaterra e a França têm dificuldade em se entender. Além disso, suas culturas são de tal profundidade que é possível dedicar vidas inteiras à compreensão de um mero aspecto delas. Na minha experiência, os multiculturalistas não se caracterizam por seus esforços em participar ou compreender culturas diferentes da sua.
Colocar sinos de vento no jardim não é o mesmo que estudar as escrituras em Pali. Comprar um azulejo Isnek para decorar a casa não é o mesmo que estudar as 4 escolas de jurisprudência islâmica no original. Sem dúvida, existem alguns indivíduos talentosos que são capazes de compreender 2 ou mais culturas muito diferentes. Ao contrário dos oicofóbicos ocidentais, as sociedades ocidentais há muito têm estudiosos notáveis interessados em culturas estrangeiras em uma extensão provavelmente sem precedentes na história humana. Mas eles sempre foram uma pequena minoria. Raramente são multiculturalistas ou oicofóbicos no sentido ideológico. Interesse, admiração por culturas estrangeiras, ou mesmo por uma única cultura estrangeira, raramente é o motivo da oicofobia. Esta não é a crença de que, como diz a frase de abertura do Sentimental Journey, de Lawrence Stern, aspas, eles ordenam melhor essas coisas, fecha aspas, e portanto devemos emular ou copiar. O oicofóbico não quer sharia ou sacrifício humano asteca, ou qualquer outro costume estrangeiro em seu próprio país. O que ele quer é poder dentro dele, e a oicofobia é um instrumento para alcançá-lo, deslegitimando aqueles que ele acha que já o têm. Ele quer substituir uma classe dominante, como ele a vê, por outra, a sua própria. O oicofóbico, que no fundo quer apenas uma mudança de governantes, também acredita que a própria sociedade é forte o suficiente para resistir a qualquer quantidade de esquecimento. Ele realmente não acredita que um dia sua sociedade, aquela que, felizmente para ele, lhe concede todas as suas liberdades, possa desabar como uma casca de madeira sob o ataque de cupins, deixando uma ruína da qual algo terrível pode emergir. Se isso acontecesse, ele se consideraria inteiramente inocente do resultado. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.